Boa noite, minha gente. Vamos chegando. 19 horas. Vamos chegando, minha gente. Vamos chegando para a nossa live. Boa noite. Boa noite, minha gente. Vamos chegando. Vamos chegando, minha gente. Minha gente querida. Vamos chegar. Ai, Maria. Ai, Cida Baião. A Cida, a primeira. Tudo bom, Cida? Zé Donizete, vamos chegando. A nossa live de domingo. Vamos lá, minha gente. Vamos chegando, minha gente. Lilina, minha prima, de Brasópolis. Maculada Faria, Lucas, estão assistindo. Vamos chegando, Edna. Vamos chegando, minha gente. Aí, Rosângela, tudo bom, Rosângela? Rosângela é assídua também. Querida Rosângela, Lucas, só Deus abençoe. Quero ser padre, reze por mim. Vamos rezar para o Lucas ser padre. Um bom padre, um padre bom, né? Deus ajude. Rita, ô Rita, amanhã o Siquilinho, hein? A Rita vai mandar siquilinho para mim amanhã lá de Pouso Alegre. Ela faz o siquilinho com coco que fica, ó, delicioso. Lá de Pouso Alegre. Vamos chegando, Ademir, Maria Rita, Joana, Sandro Maier, Lourdes Oliveira, Adenir Alquimim. Põe de onde vocês são, gente. Põe de cidade que você é. Pra gente saber, mas vamos lá. Vamos chegando, minha gente, para nossa live. Silvia Borges, Margarida Siqueira, vamos chegando. A Margarida é lá de Maria da Fé, né? Rosana Soares, Márcia, chegou a Márcia Versosa, Vitória, no Pernambuco, lá em Pernambuco. Neide Fonseca, Roberta Streitenberg, Passo a Quatro. Temos amigas, né? A Marisa Moreira, lá de Passa Quatro também, grande amiga nossa. Boa noite, querida amiga, Margarida Siqueira, Lourdes, de Paraisópolis. Vamos chegando, minha gente. Nós damos um tempinho, né? Um tempinho para o nosso povo chegando. Rosane e Gustavo, Rosilene, Fátima, André, Séculos, de Paraíso, né? Vamos chegando, Paraisópolis, Campo Largo, Paraná, capital da louça, Sandro Maier, William, Guarapuava, no Paraná. Nossa, o Paraná está mandando ver. Maculada Faria de Muriaé. Vamos chegando. Maria José Carneiro Toledo, Amizé de Brasópolis, Tereza também. Vamos chegando. Roberto, você conhece a Marisa? Marisa é amigona nossa aqui. Sávio Marques, Campo Limpo Paulista, Lúcia Moreira, Creia, boa noite, Creia, Camila Garcia. Vamos chegando, minha gente. É uma alegria a gente estar aqui com vocês. Vamos lá, Lúcia Moreira, boa noite, Daniel. Vamos chegando, a boca já está secando. Amizé. Vamos tomar a aguinha do Lobinho. Vamos tomar a aguinha para esquentar a garganta, refrescar a garganta. Alexandre Santa Catarina. Vamos chegar, Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Rosana Soares, oi tio César. Ô Rosana, um beijo, Rosana, querida. Um abraço pro Gustavo. Antônia, Cristina, Lidiane, Camila. Vamos lá. Tá faltando, nós damos 5 minutos de como é que chama a palavra? Para o povo chegar, né? De tolerância. 5 minutos para nós começarmos a nossa live. Maria José Carneiro Toledo, bebe coca? Não, é água mesmo. É água, ó. Água. Vamos lá. Boa noite, Berlim. A Márcia Faria do Carmo, lá de Berlim. Como é que tá o frio aí, Márcia? Giano por aí? Giano não, nevando. Giano é para nós aqui, né?
para nós aqui. Não pode falar errado, para nós, né? Para nós aqui, já não, lá é neve, né? Dana Helena, Patrícia, Deus abençoe, Cibele, de Londrina, no Paraná, Yara Santana. Vamos chegando, minha gente. Vamos dar o início, né? A live dessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Faz com a direita, faz com a esquerda, não sei se está espelhado ou se não está. O que importa é fazer o sinal da cruz sobre nós. E o sinal da cruz, gente, ele tem de ser bem feito. Nós temos de traçar a cruz sobre o nosso corpo, né? Então, se eu sou destro, eu faço com a mão direita. Ô Teca e Carlinho assistindo, ô Piranguinho, vamos lá, Teca de Piranguinho, vamos chegando, Sávio, Márcia Faria. Então, se eu sou destro, eu faço com a mão direita. Se eu sou sinistrômano, olha que palavra chique, sinistrômano, ou feia, né? Sinistro, porque é canhoto, né? Então, se eu sou canhoto, eu faço o sinal da cruz com a canhota. E sempre lembrando que cruzo primeiro, né? Cruzo primeiro. Então, nós temos de traçar o sinal da cruz sobre o nosso corpo para mostrar que a cruz é a nossa salvação. O Cristo nos salvou na cruz. Deu a sua vida por nós na cruz, para que nós possamos ter a oportunidade de salvação. Ei, Gustavo, aí, Rosana Soares, Rosana, minha sobrinha, e meu afilhado Gustavo. Beijão para você, meu afilhado. Oh, que maravilha. Reinaldo Torquato, Ney Constâncio. Então, nós temos de fazer o sinal da cruz, e fazemos sempre o sinal da cruz antes de começar uma oração, antes de começar uma atividade, nós cristãos, antes da missa, das celebrações. Nós traçamos o sinal da cruz para mostrar que o Cristo é... Marli Caldas, chegou agora aí, chegou Marli. Que o Cristo é a nossa salvação. Então, faz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não tem esse beijar a mão, não. Beijar a mão para quê? Não precisa beijar a mão, não. Então, traçamos o sinal da cruz, né? Tem uma tradição, isso é portuguesa, tradição portuguesa, chama persignar-se, colocar sinais, signar-se é traçar sinal em si, persignar-se. É o pelo sinal que a gente chama, né? Então traça, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Virgínia e Zeneide Oliveira estão assistindo. Virgínia Renan, minha prima. À noite, seu padre. Noite, Virgínia. Então, isso é tradição portuguesa que nós assumimos, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Traçamos a cruz na cabeça, na boca e no coração, para que Deus tome conta da nossa mente, da nossa boca e da nossa vida. Só que, falando lá, voltando, nós vamos conversar sobre a missa hoje, né? Sobre a missa. Cacilda Oliveira, boa noite, prima. Ah, prima Cacilda, beleza? Então, lá quando o padre vai... O presidente da celebração, quem preside a celebração, não precisa ser necessariamente o padre, pode ser o padre, pode ser o diácono. Se é uma celebração da palavra, é quem preside a celebração da palavra, né? Nós vamos falar também da celebração da palavra, né? Rogério Bernardo, Deus abençoe, Rogério. Então, lá quando o padre fala, o Senhor esteja convosco, anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, que nós estamos vivendo agora, né? Só que aí nós fazemos as três cruzes. Só que nós não podemos falar assim, né? Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ué,
não tem razão, né? Isso é orientação, isso é coisa minha, né? Isso, eu que coloquei isso, falo que fica bom assim. Abençoai, Senhor, a minha mente, os meus lábios, o meu coração, para que eu possa bem viver, anunciar e entender a vossa palavra. Abençoai, Senhor, a minha mente, meus lábios e meu coração, para eu viver melhor a vossa palavra. Para eu pôr em prática a vossa palavra, né? Abençoai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para eu viver melhor a vossa palavra. Isso é resposta ao que vai ser anunciado no Evangelho. Isso é lá da liturgia da palavra, né? E falando da palavra de Deus, hoje é o domingo. Sou ministro ordinário da comunhão eucarística aqui na minha comunidade. Como é bom como leigo. Não completou. Servir ao Senhor Jesus. Isso mesmo, André. Então, você não está ajudando o padre, não. O ministro da comunhão, ele não está ajudando o padre, ele está exercendo o ministério próprio do leigo pelo batismo no serviço da comunidade. Não é para ministro, não é para ajudar padre, é para exercer um ministério na igreja e na comunidade. Lúcia Moreira, Deus esteja em minha mente, minha boca e meu coração, isso mesmo, para a gente viver bem a palavra de Deus. E hoje é o domingo temático, domingo da palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus tem que ser todo dia. Regina, tudo bom, Regina? Boa noite. A palavra de Deus tem que ser diariamente, o dia dela é o dia nosso da palavra de Deus. E no evangelho deste domingo nós vimos Jesus, depois da morte de João Batista, estava lá em Jerusalém, ele vai para Galiléia, para o norte lá do país, lá no lago de Genezaré, no lago de Tiberíades, e ali ele começa a chamar os apóstolos. Chama Pedro, André, seu irmão, faz de Pedro e deles pescadores de homens, chama João, chama Tiago, e depois vai chamar os outros apóstolos, com a missão de anunciar a palavra de Deus. E eles, deixando tudo, o seguiram. Jesus chama os apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, primeiro ele chama e depois ele envia. E nós vimos na leitura também de hoje o chamado de Jonas. E chamando o segundo chamado, que o primeiro chamado que Deus fez a Jonas para ele ir a Nínive, anunciar, chamar o povo à conversão, Jonas não quis ir, não. Eu não vou bater o pé. E depois Deus chama novamente, dá uma lição em Jonas, né? Dá uma lição. Eu lá em Nínive, fazer o que em Nínive, né? História bonita, é bom você ler também. Aí Jonas está cansado, deita no baixo do sol, então Deus provê que nasça uma árvore que faça sombra à cabeça de Jonas. Faz uma sombra, uma árvore, logo brota e faz sombra. Ô Luzia, lá de Brasópolis, muito bom. Peço a bênção para o exame de retina do olho que farei amanhã. Conto com suas orações. Vai firme, Luzia. Vai confiando em Santa Luzia, né? Confie na intercessão de Santa Luzia e na graça de Deus, é claro, né? Para que possa dar tudo bem no seu exame. Então, Jonas, apareceu uma árvore, uma folhagem que fez sombra para Jonas, mas apareceu logo uma lagarta que comeu a raiz da árvore, da folhagem, e morreu. Jonas ficou louco da vida. Meu Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Estava assim, estava tão bom, o Senhor permitiu que isso aqui. Ô Jonas, Deus falou para Jonas,
Você não plantou isso aí fez, não foi eu que te dei? Você está reclamando? Agora eu estou pedindo para você chamar o meu povo lá de Nínive, a conversão, e você não está preocupado em ir? Aí, depois dessa, Jonas vai a Nínive. E a cidade grande levava 3 dias para atravessar a cidade. Jonas, numa caminhada de um dia todo, vai chamando o povo à conversão. E diz o livro de Jonas que Deus resolveu não castigar aquele povo. Então é o chamado que Deus faz a cada um de nós. Faz o chamado para mim, para você, meu irmão, minha irmã, para nós sermos também, hoje no mundo, discípulos. Primeiro nós temos que fazer o discipulado. Claré, Deus abençoe, Claré. Nós fazemos o discipulado, quer dizer, o segmento. Aprender de Jesus como ele vive. Mais do que ele ensina, do como ele vive, para nós fazermos igual. Igual nós não vamos fazer, semelhante. Então nós temos de ser primeiro discípulos, conhecer a palavra, conhecer Jesus. E conhecendo, depois que Jesus instrui os discípulos, ele chama ao apostolado. Chamou 12. Chama-nos hoje para esta missão. Quando Judas saiu do grupo dos 12, ficou 11, né? Então, antes de Jesus enviar o Espírito Santo, ele chama os 11 lá no monte, né? E dá a missão para eles. Ide pelo mundo todo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deu essa missão a 11. 11. Eram 12, Judas saiu, 11. Sabe quem que é o 12º? É você, sou eu. Ai, Celina, boa noite. Está sumida, Celina. O 12º ali que Jesus envia somos nós, que temos essa missão de continuar a missão de Jesus. Olha, gente, que maravilha nós continuarmos a missão de Jesus. A missão não é nossa, não. A missão é de Jesus. E nós podemos trabalhar como Jesus trabalhou no anúncio da palavra. E isso nós fazemos bem, muito bem, quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós comungamos a palavra. Nós já falamos isso. Nós primeiros temos de comungar da mesa da palavra, dentro da missa. Primeiro eu tenho de assimilar, comer, mastigar, engolir a palavra anunciada, a palavra proclamada, para depois eu ir para a palavra pão. A palavra proclamada, para depois eu ir para a palavra que é pão. O Cristo, o Verbo que se fez carne na Eucaristia. Eu tenho de comungar. Ô, Roselinha, comadre, tudo bom, né, comadre? Tudo bom? Um abraço para o compadre também, Zé Marcos. Então, primeiro eu tenho na missa, eu tenho de comungar a palavra. Quando o proclamador, quando o sacerdote anunciam a palavra, é Jesus falando naquela hora conosco. Então eu tenho de estar atento à palavra de Deus, ao que Deus está falando comigo. A homilia, né, é a atualização. Quem preside a celebração vai fazer a homilia, que não é chamado de sermão, né? É o colocar na vida aquela palavra. E colocar a nossa vida naquela palavra e aquela palavra na nossa vida. Essa é a função da homilia. Não é para explicar exegese, não é para explicar isso ou aquilo, ou ficar repetindo capítulos e versículos, é para atualizar. Como que eu vou colocar essa palavra na minha vida? Mas presta atenção, tem muita gente que diz assim, na hora da palavra ela fica distraída na hora do anúncio da palavra.
fica distraído, porque depois o padre vai explicar para nós mesmo, então depois eu presto atenção. Nananina, não. Eu tenho de prestar mais atenção na palavra da Bíblia, Deus falando para nós. A homilia, eu, Padre César, posso falar, desculpa usar o termo, um monte de bobeira, de abobrinha. Eu posso fazer erros lá, erros teológicos, né? Erros doutrinal na explicação da palavra. Então, é claro que a gente não vai fazer isso, né? Então, eu tenho de prestar atenção na palavra. A homilia é um jeito de eu colocar em prática a palavra de Deus, tá bom? É muito importante a liturgia da palavra. E nós agora vamos entrar na liturgia eucarística. A missa é um corpo só. É um corpo só, é uma unidade. Nós dividimos em duas mesas, o ambão, que é a mesa da palavra, o altar, que é a mesa do pão, da refeição. Os dois são alimentos. A palavra é alimento, a Eucaristia é alimento, né? Então, como aquela comparação que nós fizemos, né, analogia da missa ser como um convite para um jantar, e é realmente uma refeição, é a hora que geralmente a dona da casa, né, vai arrumar a mesa para o jantar, vai pôr as coisas lá, as comidas, né, vai pôr as comidas para o jantar, vai preparar a mesa. É a hora que nós fazemos o que chama de apresentação das ofertas. Não é ofertório. Muito tempo se falou que essa hora, quando leva o pão e o vinho, é a hora do ofertório. Não. O ofertório... Oh, que beleza! Como foi bonita a celebração dos 35 anos. Foi, uma beleza, foi vida, né? Graças a Deus. Então, muitas vezes falavam que ali era a hora do ofertório. Não, ali é a apresentação das ofertas. Tem o canto das ofertas, não é canto do ofertório, né? E como nós falamos que na igreja primitiva, as pessoas levavam farinha de trigo, fubá, uma galinha, um ovo, um porquinho, e levavam para os apóstolos. Para depois, não é para os apóstolos comer, não, para eles tirar o sustento deles e dar alimentação para os pobres. Era a hora da apresentação das ofertas, né? Que hoje em dia a gente não leva mais isso, leva o quê? Dinheiro para colocar na cestinha das ofertas. E como nós falamos, né? A nota mais católica que vai mais na igreja, vocês sabem qual que é, né? De R$2. O povo não põe moedinha porque faz barulho e fica com vergonha. Então põe notinha de R$2. É a que mais vai na igreja, é a notinha de 2. A de 10 de vez em quando aparece, né? Eu não sei mais porque eu não tenho mais paróquia, né? Mas quando tinha era assim. De 50, quase nunca aparece. De 100, E do lobo-guará hoje em dia? Será que vai aparecer algum lobo-guará na cestinha das ofertas? Será que alguém vai tirar um lobo-guará e vai pôr na cestinha para a comunidade? Não é para o padre, não. Né? É para a vida paroquial, para a manutenção do padre, da casa paroquial, da evangelização, da catequese, da liturgia e ajuda as famílias carentes, o lado social. Então é a hora que faz-se a oferta, né? Como a gente até falou daquele filme do Mazzaropi, né? Ele era sacristão, ele passava cestinho. Quem tem, põe, quem não tem, tira. Quem tem, põe, quem não tem, tira. Né? Ô, Maria Letícia Machado Teixeira, filho do Tacílio, da Zéza, do Coração. Ô, tempo bom lá de Brasópolis, que a gente ia lá na casa da Neguinha, né? Na casa da Neguinha, era no hotel do comércio, em frente da casa dos seus pais. A gente ia lá, eu brincava com o Cício, lá na mata, com seus irmãos, né? Tinha 2 irmãos, mais ou menos da minha idade, que nós brincávamos. E às vezes lá brincar
lá na mata, mas não entrava na mata, a gente tinha medo, né? A gente brincava lá, né? Então, um abraço, Letícia, o Yurineu também, abração para vocês. Então, aquela hora levava as coisas, hoje leva o dinheiro, né? Então, quando na igreja lá primitiva, nos primeiros séculos, pegava aquilo, depois tinha de lavar a mão para continuar, né? Então tem um gesto também, na hora põe o pão e o vinho, e o padre reza assim, né? Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, para nós vai se tornar pão da salvação. Roseli Soares, boa noite, padre. Manda um oi para minha mãe, ela gosta muito de você, dona Jove. Dona Jove. Um abraço para a mãe da Roseli, dona Jove, né? Um beijo para a senhora. E o mesmo com o vinho, né? Então é a hora da apresentação das ofertas. E como, vamos dizer, quando o padre coloca o vinho, ele coloca um pouquinho de água e fala assim, reza assim, ó, pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Então, coloca uma gotinha d'água, colocando a nossa humanidade na divindade de Jesus. Isso sabe por quê? Continua essa tradição de colocar a água no vinho? É uma gotinha só antes. Porque lá na ceia judaica eram consagrados 3 cálices. Então, se eles tomassem todo aquele vinho, ia ficar embriagado na ceia judaica, né? Então, colocava água no vinho, vamos dizer, para destemperar ele, né? Então era colocado. Então continua isso, mas com outro sentido, outro significado, né? Pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Aí o padre, o sacerdote, faz a oração sobre as oferendas. E vamos iniciar. Não sei se eu falei lá atrás da profissão de fé e das preces, né? Nós estamos agora na liturgia eucarística. Então, a apresentação das ofertas, colocamos no altar pão e vinho, era o alimento comum da época, porque os dois o vinho também era alimento, né? Então, o povo comia o pão embebendo o pão no vinho, né? E se alimentava. Aí nós entramos na oração eucarística. Nós temos várias orações eucarísticas. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A6, A, B, C e D, A7, A, A7B. A oração eucarística das crianças. Então, ali começa a oração de consagração do pão e do vinho. A oração eucarística. Então, o sacerdote começa, o Senhor esteja convosco, né? Ele está no meio de... Você responde, ele está no meio de nós. Aí o padre diz, corações ao alto. Você responde, o nosso coração está em Deus. O padre diz, demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Olha como é que muda o sentido, gente. Não muda? Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Ô Célia Paiva, tudo bom, Célia? Cadê a Juliana? Né? A Juliana não apareceu até agora, né? Ô Nadinha, a minha irmãzinha Maria Fernanda Moraes Pinto, tudo bom, Nadinha? Minha querida. Está aí com a Ana Júlia, né? A netinha dela. Então, quando o padre diz, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, corações para o alto. O nosso coração está em Deus. O nosso coração já está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Aí começa a oração eucarística. Boa noite, Nandinha. Começa a oração eucarística, né? Começou. Que vai fazer o prefácio. Prefácio é aquilo que vem antes. É claro, pré-fácio, né? O prefácio é o que vem antes do quê? Da oração consagratória, da consagração. Aqui é a Meire, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Meire Matias Leite. Que bom que você veio, né? Então, o prefácio, tem o prefácio das festas de Nosso Senhor, dos mártires de Nossa Senhora, dos defuntos. Tem vários prefácios. Tem oração eucarística e tem prefácio próprio. Tem algumas que não tem. Precisa rezar outro prefácio. Prefácio do tempo comum, prefácio da quaresma, prefácio do Natal. Então, nós temos vários prefácios. Que vai o prefácio encerrar com o canto que nós unimos à nossa voz, a voz dos anjos. Aí, Juliana, tá aqui, né? Aí, Juliana, tá aí, né? Agora chegou, né? Boa noite. Boa noite, abraço carinhosamente do amigo Carlos Beletab. Ô, Carme, minha querida! O Carlos também, meu querido! Vocês são do coração, são meus afilhados de casamento, lá de Brasópolis. A Carmen e o Carlos Beletab. Grandes amigos. Oh, que coisa boa! A Célia é colega de grupo do Teodomir Santiago. Vamos lembrar sempre isso, né, Célia? Então, aí nós unimos a nossa voz à voz dos anjos e dos santos. É o canto. Se não cantar nada na missa, se não tiver canto nenhum na missa, o santo tem de ser cantado. Dois cantos que não devem ser sempre cantados. O santo, que é um hino, e o glória. O glória tem de ser cantado, que são cantos de louvor, hinos de louvores. Como nós não... Olha só uma coisa, você declama o hino nacional ou canta o hino nacional? Nós cantamos o hino nacional. Ninguém de nós diz, ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Ouviram do Ipiranga... A gente sabe cantando, não sabe declamando, né? Ouviram do Ipiranga as margens... Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Nossa, deu branco. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O solo retumbante. Vamos lá. Então, o hino, o Glória, é um hino de louvor. Deve ser sempre cantado. O santo também sempre cantado. Então, o prefácio encerra com o santo, que nós vamos depois iniciar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, o sol da liberdade em raios fúlgidos, né? Deu branco em mim, sim. Sumiu, porque eu fui declamar. E declamar a gente não sabe, né? Assim é o Glória e assim é o Santo. Então, o Santo, nós cantamos com o céu e a terra, o hino de louvor. Depois, aí nós vamos iniciar a oração da instituição da Eucaristia. Na noite em que ia ser entregue, estando para ser entregue. Antes, mentira. Volta aí. Pi. Acabou o santo, nós fazemos o que se chama epíclese. Epíclese. Padre, às vezes o padre aqui pede para rezar o santo, dizendo a uma só voz. Tá certo. Lá no livro no missal está escrito dizendo ou cantando. Quando tem equipe de canto, deve ser cantado. Não é porque a missa de semana vai ser rezado. Não. O certo,
os hinos Glória e o Santo são os cantos por excelência na missa. Nós vamos falar isso depois ainda, certo? Porque o missal diz rezando a uma só voz ou cantando a uma só voz. Porque na falta de cantores, né, aí se reza, tá bom? Aí tem o que chama de epíclese, que é quando o sacerdote, aí só o sacerdote, né, impõe as mãos sobre o pão e o vinho e pede a presença do Espírito Santo para santificar as oferendas, tornando o corpo e sangue de Cristo, e traça a cruz sobre o pão e o vinho. Chama invocação do Espírito Santo, epíclese, epiclese ou epíclese. Essa hora nós estamos, vou falar depois, em pé. Todas as orações que nós dissemos amém, e todas as orações são feitas em pé. Qual a hora que levantamos as mãos? Não, isso é na hora do Pai Nosso, né? Na hora do Pai Nosso. Então, na epiclese, aí fala assim, as orações com resposta. Mandai vosso Espírito Santo. Isso nós fazemos em pé. A única hora que se ajoelha, quem puder ajoelhar, deve se ajoelhar. Quem está impossibilitado de ajoelhar, faz o que chama de vênia. Abaixa a cabeça, né? Faz a vênia. Então, quando o padre começa, estando para ser entregue, na noite em que ser entregue, na véspera de sua paixão, são várias frases, quando ele começa a rezar a oração da instituição da Eucaristia. Esta hora nós ajoelhamos. E não precisa tocar sininho para lembrar a gente. Blim, blim, vamos ajoelhar, gente. Acorda aí, vamos ajoelhar. Não. Sabe? Depois eu falo do sininho também. E na hora da oração de consagração da instituição da Eucaristia, deve-se ajoelhar, ou quem não pode, fique em pé, olhando com os olhos no altar. Eu falo para vocês, vovó me ensinou, mamãe também me ensinou, quando a gente era criança, que aquela hora era a hora que Jesus estava descendo, vamos dizer, para a gente entender, né? Na hóstia. Então era a hora que a gente podia pedir as coisas logo para Jesus. Nós já tivemos lugar para pedir, que foi nas orações dos fiéis, né? Nas preces. Aquela hora é a hora de ficar calado, quieto, prestando atenção no que Jesus está fazendo no altar. Olhando, não é ficar assim. Você olha assim só, olha para os cantos, né? Baixa a cabeça e fica. Jesus falando com a gente cabeça baixa. Falta de educação, não é? Falta de educação. Tomai e comei, isto é meu corpo. Eu estou olhando para Jesus e quieto, ouvindo e vendo. Todo o meu sentido, toda a minha vida para aquele momento. Tomai e bebei, isto é meu sangue. Quieto olhando. Ajoelhado quem pode. Quem não pode, o sacerdote, depois que eleva o pão, ajoelha. É a hora que faz a vênia, né? E no vinho, a mesma coisa. Então é o que se chama de transubstanciação. É o sacramento incruento, não é com derramamento de sangue. O pão e o vinho tornam-se corpo e sangue de Jesus. Chama transubstanciação. Não é transformação. Não é outro nome. É o que muda, o pão continua pão do mesmo jeito da matéria que é,
Se colocar no microscópio é a mesma coisa. O vinho continua sendo vinho da mesma maneira. Se colocar no microscópio não houve modificação. O que mudou foi a substância, que deixou de ser pão para ser carne, que deixou de ser vinho para ser sangue de Jesus. É o que Jesus fez na ceia, é o que Jesus fez no Calvário. Deu-se em alimento para nós. E após, eis tudo isto, eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Aí nós em pé levantamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Olha como nós participamos do grande mistério da vida de Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição, enquanto esperamos a sua nova vinda. É o mistério da nossa fé. Vida, paixão, morte, ressurreição e volta de Jesus. Olha o que nós realizamos na missa, gente. O padre preside e vocês celebram também no sacerdócio comum do batismo. E o padre no sacerdócio ministerial do Cristo. O que era pão vira corpo, o que era vinho vira sangue. Mudou foi a substância. Para a gente entender um pouquinho, né? Substância e acidente, isso é lá na filosofia que a gente vai saber isso, não vamos entrar nisso, né? A substância é o que dá sentido ao ser. Então a gente pode dizer assim, não é isso, mas vamos entender. O que mudou foi a vitamina do pão e a vitamina do vinho. A vitamina a gente não vê, mas ela existe. Ela existe. Então, é a substância, é o que dá sentido ao ser. Substância e acidente. Certo? Isso, a gente tem que estudar muito dentro da filosofia para a gente entender isso, né? Mas é saber que ali o que era pão, deixou de ser pão, era vinho, deixou de ser vinho, para ser corpo e sangue de Jesus. E continuamos a oração eucarística. Aí nós em pé. Está um costume na igreja, e esse costume não é certo liturgicamente. Ficar ajoelhado durante toda a oração eucarística. Está errado, eu digo aqui, errado. Eu não faço tudo aquilo que eu quero fazer. Nós temos normas para a gente fazer, litúrgicas, para a gente obedecer. Eu não faço a missa do jeito que eu, Padre César, quero. Eu obedeço às rubricas, às orientações do missal. O missal traz para nós um esqueleto, né? A carne quem coloca sou eu, é claro, né? Cada um no seu jeito, mas eu não posso mudar, inverter, mudar do jeito que eu quero, fazer como eu quero, eliminar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Não, eu não posso. E vocês também, aí eu digo vocês, Assembleia também tem normas. Tem hora de ficar em pé, tem hora de ficar sentado, tem hora de ficar ajoelhado, tem hora de tudo, né? Então está um costume muito piedoso isso, um costume, agora eu estou falando sério mesmo, chamando atenção. É um piedosismo, ficar ajoelhado. Nós estamos diante de uma mesa de refeição, gente. Nós estamos diante de uma mesa de festa. Vou ficar ajoelhado porque em adoração a Jesus? Jesus não está ali na missa para ser adorado, não. Jesus não está na missa para ser adorado. Ele está na missa para ser comido, servido em alimento, refeição. Se fosse para ser adorado, para a gente ficar ajoelhado, ele diria assim, tomai, não, pegou o pão, tomai e adorai, isto é meu corpo.
tomai e adorai, isto é meu sangue. E não é isso que o Jesus falou. E não é isso que o padre, o presidente, falou, né? Tomai e comei. É claro que nós vamos dar o alimento mais lá na frente. Então, o padre, né? Então, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: são várias ações num só movimento. Tomou o pão, a procissão da apresentação das ofertas. Tomou o pão, abençoou, a oração eucarística. Partiu. Aquela hora o padre, se ele quebrar a hóstia, está errado. Não é. Ele vai partir na hora da comunhão. Tomou o pão, abençoou, deu graças, partiu e deu a seus discípulos. Vai ser lá na frente que ele vai partir e dar em comunhão. Então, ali realiza tudo o que vai fazer. E a oração eucarística nós fazemos em pé. Se tem aclamações, nós fazemos em pé. Está errado quem fica ajoelhado. Numa comparação, se a dona de casa pôs a comida, a leitoa, pôs o cabrito, o frango, a comida que for, estrogonofe, a refeição mais gostosa que possa pôr. Vamos fazer uma leitoa pururuca. Não é para eu ficar olhando a comida, olhando assim, né? Comendo com os olhos, lambendo com a testa. Adorando. Ai, que delícia que deve estar essa leitoa. Na missa, a comparação, entenda, pelo amor de Deus, gente. Jesus se fez alimento para ser comido. Não é para eu ficar ajoelhado adorando. É para eu comer em refeição. Então, é norma litúrgica que eu tenho de obedecer, estar em pé. Quem está ajoelhado pode saber que está fazendo errado, está fazendo da sua cabeça. Da sua cabeça. E eu não estou falando aqui Padre César, não. Eu estou falando de norma litúrgica do missal. Do missal romano. Do missal da nossa igreja romana. Se tem outra igreja que faz diferente, não é do missal romano unido ao Papa Francisco. Então fica ajoelhado. Aí na hora, só depois do Pai Nosso que vai ficar em pé. Certo? Tá bom. Então depois da consagração, que é aí que vem o ofertório. Ofertamos ao Pai o sacrifício de Jesus Cristo, vosso Filho. Ali é a oração do ofertório. Quando nós rezamos pela igreja, quando nós rezamos pelos defuntos, rezamos por tudo, né? E vamos encerrar a oração eucarística com o sacerdote erguendo o pão e o vinho, corpo e sangue de Jesus, ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso é a oração do padre, do presidente. Todo mundo em silêncio. É o grande amém. É o grande amém. Meire, o bispo da minha cidade, chamou a atenção de quem estava ajoelhado. Falou até na forma de recebermos o corpo e sangue de Cristo. Pois é, não é invenção, não. E o bispo ele tem que chamar atenção e norma. E são normas litúrgicas, gente. Para quê, gente? Para ninguém, para os outros não fazerem o que quiser na missa, não. Na missa eu não faço o que eu quiser, não. Ah, eu quero assim, eu quero assim. Não, peraí. Tem norma. Mas tem norma. Tem regras. Tem leis para ser vivida, né? Tá bom. Então, por Cristo, aí é o grande amém. O amém que é explosão, para dizer, nós concordamos com tudo isso que o Senhor rezou aí, seu Padre. É o grande amém. Encerrando a oração eucarística. Entramos agora na refeição, no rito da comunhão. Agora é a hora de mandar ver, desculpa usar o termo, de comer. E começamos com o quê? Com a oração que nos faz irmão. Em volta da mesa nós somos irmãos, gente.
em volta da mesa e rezamos ao Pai. É a oração do Pai Nosso, quando erguemos os braços aos céus para louvar o nosso Pai do céu, né? É um costume que entrou na igreja também, né? Porque o sacerdote, sempre que ele reza, até que hora podemos ficar ajoelhados? Até no eis o mistério da fé. Acabou a consagração, eis o mistério da fé, em pé. Em pé. Tá bom? Em pé. Então, o Pai Nosso, o sacerdote, no gesto de oblação, né? Ergue os braços abertos, né? Os braços abertos, sempre em atitude de oração e louvor a Deus. Esse costume entrou na oração do Pai Nosso para a Assembleia, no gesto do louvor, né? Atitude do louvor. Teve uma época que uns padres fizeram um curso, não sei na onde, eu sei muito bem a cidade, eu falo aqui na diocese nossa, e vieram com as normas meio diferentes. Então, na hora de rezar o Pai Nosso é assim, ó. Não é assim, não, ó. O padre tem de rezar assim. Numa reunião que teve do clero, na reunião eu falei, né? Isso para nós, o que é? Que nem filme de bandido, mocinho. Mãos alto aí, mãos alto, mãos alto. E vieram também com uma orientação que não se deve ajoelhar na missa, porque a missa é ressurreição. Aí o nosso bispo disse, deve-se ajoelhar sim, deve-se ajoelhar na hora da consagração. E ele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem muita gente sem juízo que está desobedecendo o nosso bispo. Eu falo aqui na nossa diocese. Então, o gesto é do louvor, gente. É o gesto ablativo, né? Não é assim. Tá bom? Então, a oração do Pai Nosso, irmãos em volta da mesa. Gente, está acabando o tempo. Mãe de Deus. Secou a boca. Somos irmãos em volta da mesa. Aí que vem o padre, ele parte o pão. É o cordeiro que foi imolado, que é destrinchado para servir de alimento. É Jesus que se ofereceu na cruz como vítima, como cordeiro, para alimentação nossa, para ser alimento da nossa vida, para ser refeição para nós. O padre parte o pão. E aquele gesto que ele faz de cortar um pedacinho e colocar no cálice, não é sinal de ressurreição, não. Não é sinal de ressurreição. É um costume que na igreja, no começo, na fração do pão, o bispo celebrava a Eucaristia e depois ele mandava um pedaço do pão na Eucaristia, o corpo de Jesus, para as comunidades, para mostrar o sinal de unidade. Estavam comendo do mesmo pão, estavam alimentando a unidade da igreja. É claro que lá eles consagravam, então chegava aquele pedaço do corpo de Cristo, só que era pão, e às vezes chegava como? Duro, pão duro, né? Endureceu o pão, né? Então molhava-se no vinho, então o sentido de colocar aquele pedacinho no vinho, para sinal de unidade, não de corpo e sangue unido, ressurreição, não. Nós vamos receber na hóstia consagrada o Cristo vivo, o Cristo vivo alimentou para nós. O pão vivo descido do céu. Olha São João, eu sou o pão vivo descido do céu. Pão tem vida? É o pão eucarístico. Aí nós vamos receber a comunhão. O ideal, gente, sabe como que seria? Nós em volta da mesa e o padre dava assim. Todo mundo sentado. Todo sentado aqui, eu estou na mesa minha, na sala minha, na mesa de refeição, na mesa de jantar. Então seria aqui, nós sentados, comendo, alimentando. Então entra, como não tem jeito, né? Aí as pessoas vêm em procissão, cantando. Quando voltam para o banco,
sentam e continuam cantando, para cantar aqueles outros que estão comungando. Nós sentados em volta do mesmo altar, da mesma mesa. Não é hora de ajoelhar para rezar, não, gente. E tem muito lugar que o povo tem costume de acaba de comungar, vai para a capela do Santíssimo. Está vazio o sacrário, está tudo lá no altar. Vai lá rezar para quem? O sacrário está vazio. Vai rezar lá o quê? Para quem? Se você está com Jesus no seu coração, ou melhor, a gente no coração de Deus. Como eu já disse, não somos nós que comungamos o Cristo, é o Cristo que nos comunga. Ele é maior do que nós. Eu não como o maior me engole, né? Vamos dizer assim. Então, quando eu recebo Jesus na Eucaristia, é o Cristo que está me comungando, me pondo em comunhão com Ele, com o céu, com a igreja no purgatório, com a igreja na terra, com a igreja celeste. É a hora que eu vou para o banco e depois que todo mundo comungou, acaba o canto, aí sim eu vou curtir Jesus no coração. Eu vou ficar em silêncio, curtindo Jesus, para Ele fazer parte na minha vida, eu fazer parte na vida dele. Vocês conhecem curtida, né? Põe pimenta para curtir, põe azeite, vinagre e joga a pimenta. Então a pimenta toma o gosto do vinagre, o vinagre toma o gosto da pimenta. É um entrosar, é um curtir. Então essa hora é a hora que eu estou sentado, não ajoelhado, adorando o quê? Jesus está no meu coração, sentado, curtindo Jesus no meu coração, gente. Deixar Ele tomar conta da minha vida. Eu me envolver com Jesus. É a hora do silêncio. Não é a hora de ficar rezando, quieto, curtindo Jesus no coração. Acabou esse momento, o padre agradece a comunhão e tchau. Tudo existe em função da comunhão. A missa inteira é para esse momento da comunhão. Acabou a comunhão, acabou a festa. Acabou a refeição, todo mundo comeu a sobremesa, tchau, vamos embora. Não é assim? O que tinha de conversar, nós já conversamos, nós viemos aqui para conversar e para comer. Acabou a comungar, conversamos, agradecemos e vamos embora felizes, alegres. E assim é a missa na nossa vida. É desse jeito. Agora, semana que vem, nós vamos conversar sobre gestos, sobre música, sobre algumas orientações litúrgicas a respeito da nossa vida. Então, depois que comungamos, não precisa ajoelhar, não, sentado. Eu estou na mesa de refeição com Jesus. E quem não consegue ficar de joelhos, como eu disse, quem não puder ajoelhar na hora da consagração, fique em pé e depois das palavras da consagração faz a vênia. Certo? Isso não é norma do Padre César, não, viu, gente? Isso é orientação litúrgica do missal romano da Igreja Latina, da Igreja de Roma, para nós fazermos, não é para ser uniforme numa forma, mas para ter unidade. Certo? Então, estamos encerrando, faltando 2 minutinhos. Agradecer, né, a Deus, a live que nós tivemos. Para mim é uma alegria, uma satisfação enorme, né, estar aqui com vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Semana que vem continuamos a nossa live. Fiquem com Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Olha lá. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, a semana toda, e na nossa live da semana que vem. Fica com Deus. Tchau, 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 tchau. Deus abençoe. Meu abração para todos vocês. Meu abraço. Tchau.